Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nessa oportunidade nós estaremos fazendo a leitura diária de quinta-feira. Quero ser grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que o Senhor possa continuar dando força, dando graça e saúde para o nosso pastor continuar à frente deste tão honroso trabalho que é ser nosso pastor presidente. Nós sabemos que a Bíblia diz que é Deus que dá pastor à igreja, Então nós somos gratos a Deus pelo pastor que nós temos. Grato a Deus pelos nossos comentaristas, O pastor Gilvan Claro de Campos Belos, que é o comentarista deste trimestre, o primeiro trimestre deste ano de 2026. Também o pastor Jean Ferreira Figueiredo ali de Luiz Eduardo. E também o professor Olival da nossa sede, que é um dos nossos comentaristas. Que Deus possa estar abençoando nossos irmãos. Deus abençoe também meus colegas, que fazem parte aqui da leitura diária de segunda a sexta-feira. Sempre tem um irmão aqui, também a nossa irmã Juliane, todos os dias trazendo uma porção da palavra do Senhor para o nosso elevo espiritual. Quero louvar a Deus pela vida dos professores, pela vida dos alunos, que o Senhor possa continuar abençoando e dando força para que nós continuemos aprendendo da palavra do Senhor. Nós chegamos à lição de número 8, que vai ser a respeito de administrando o dinheiro com perfeição. Eu gosto muito da escola bíblica. Nós aprendemos sobre diversos assuntos, assim como a Bíblia Sagrada, ela aborda diversos assuntos. E nesta lição de número 8, nós estaremos aprendendo sobre, ou melhor dizendo, relembrando, porque nós somos bem instruídos pelos nossos pastores, nós estaremos relembrando sobre administrar bem o nosso dinheiro. Lembra lá dos dízimos e oferta, na lição que nós estudamos, se não me engano, na lição de número 5, sobre dízimos e ofertas, que fala que os 10% nós devolvemos para o Senhor e os 90% que fica, nós vamos administrar ele, mas nós temos que administrar bem, porque se nós administrarmos mal, o Senhor pode requerer de nós, o Senhor pode cobrar de nós, então nós temos que ter isso em mente. Nós devolvemos os 10% que não pertencem a nós e os 90% que fica, nós ainda temos que saber administrar ele para que nós não venhamos ser cobrados pelo nosso Deus. E aqui vai estar nos orientando a esse respeito, administrando o dinheiro com perfeição. A lição de quinta-feira está em Mateus, no capítulo 6 e o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde estiver o vosso tesouro. O que é o tesouro na sua vida? O que é o tesouro na sua vida? É o dinheiro? Porque no caso aqui vai falar, então os irmãos estão dizendo que o dinheiro é uma coisa ruim. Não, o dinheiro não é uma coisa ruim. Mas a avareza, o amor ao dinheiro, quando a pessoa tem o dinheiro acima de tudo, quanto mais tem, mais quer ter. Nós não somos contra as pessoas trabalharem, correr atrás, de um bem-estar para a sua família, mas nós sabemos também que como nós aprendemos também sobre administrar o nosso tempo. Há tempo para tudo, como a Bíblia vai dizer, Para tudo há tempo. Tem o tempo de trabalhar e ganhar o dinheiro e tem o tempo também que nós devemos tirar para estar fazendo a obra do Senhor, tempo para a nossa família. Então nós, enquanto homens e mulheres de Deus, nós temos que administrar bem o nosso dinheiro. O que nós não podemos ter é a avareza, é o amor ao dinheiro. A Bíblia está dizendo aqui, Porque onde estiver o vosso tesouro. Qual é o seu tesouro? É o dinheiro? Se o teu tesouro for a avareza, Aquilo que quanto mais tem, mais quer ter, então ali também vai estar o quê? O vosso coração.
Nós sabemos que este substantivo aqui, o coração, né, ele traz uma centralidade. Humanamente falando, é ele que vai bombear, né, por assim dizer, o nosso sangue para as nossas veias, para o nosso corpo, para manter a nossa vitalidade. Quando o seu coração para, a pessoa morre. Se o seu coração parar de bater, você vai morrer, né? Você tem que ser reanimado. Então, nós aqui ele vai falar o vosso coração. Onde o teu coração está? Qual é o teu tesouro? O teu tesouro está nos bens celestiais, mas na frente ele aqui na palavra do Senhor vai dizer, no versículo 24, ninguém pode servir, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Então você não pode servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e ser avarento. Não tem como você servir a Deus e ser avarento. Um exemplo, por exemplo, você às vezes está andando de mal e fala, ô Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou trabalhar na sua obra, eu vou fazer a obra do Senhor. E aí quando o Senhor dá o carro para a pessoa, o meu carro não pode ir naquela estrada, porque aquela estrada é ruim. Não estou dizendo que você não deve ter cuidado, mas uma estrada de chão não pode ser empecilho. O teu tesouro está onde? No teu bem. Lá, isso aqui eu suei para ganhar. Ah, não, você pediu a Deus e você disse assim, olha Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou trabalhar na sua obra. E quando este bem chega até você, por isso que a Bíblia vai dizer em Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 17, o versículo 9 diz assim, olha o que a palavra do Senhor diz, falando ainda sobre o coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Né? Às vezes a intenção é falar, eu vou ajudar o irmão em oração, porque se Deus der um carro para o irmão, é mais um carro que nós temos para carregar os irmãos para a obra do Senhor. Mas aí o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o seu coração. Ele sabe que você é avarento. E quando você conseguir esse bem, você não vai fazer a obra do Senhor. Deus conhece. Aqui ele faz a pergunta, fala, quem conhece? Aí ele no 10 ele responde, eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o teu coração. Quando nós estamos falando a respeito de finanças, né? Quando nós temos o coração só na avareza, o amor ao dinheiro, é o que eu disse, não é pecado você ter dinheiro, porque é pecado é avareza, é amor ao dinheiro. Não tem como servir a dois senhores, não tem como servir a Deus e ao dinheiro, né? As pessoas às vezes são desonestas quando parte para o lado do dinheiro, ela não quer perder um centavo, entra em briga, ela vai causar constrangimento para ela, para a família, vai denegrir o nome da igreja, falar, você viu lá o irmão fulano de tal brigando, fazendo conta por causa de 50 centavos. Então muitas vezes, meus irmãos, nós temos que perder para ganhar. Às vezes para dar um bom testemunho. Falar, eu não fico no prejuízo. Não, pois eu fico. Se for para dar um bom testemunho, eu fico no prejuízo. E não fica no prejuízo não, porque o Senhor ele vai retribuir muito mais se você der um bom testemunho. Se você às vezes abrir mão de um pouco aqui, o Senhor irá retribuir muito mais. Falar, não, aquele servo meu foi fiel. Ele colocou em primeiro lugar, não foi o dinheiro. Ele colocou em primeiro lugar, foi o meu reino. O coração dele está no meu reino. Então ele perdeu um pouquinho aqui, mas eu vou abençoar ele muito mais porque ele zelou pelo meu nome. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um de nós. Que o nosso coração, que o nosso tesouro esteja nas coisas celestiais. Que o Senhor nos abençoe. Que se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.